preciso de colocar essa barra aqui. Não tem como ela ficar do jeito que ela está aqui, tá? Aí eu preciso nela de duas coisas, que a gente chama de apoio ou chama de vínculo. Normalmente, esses apoios, eles são representados por um triângulo, e tem um triângulo que a base dele é assim. E tem um triângulo que a base dele tem duas rodinhas. Bom, primeiro deixa eu explicar por que um é assim e o outro tem duas rodinhas. Se vocês construírem uma ponte, você tem aqui a coluna de sustentação, aqui você tem uma outra coluna de sustentação e aqui uma outra coluna de sustentação. Se eu colocar aqui uma viga, né, e colocar aqui uma outra viga, o que acontece? Eu tenho que obrigatoriamente deixar um espaçamento aqui no meio. Por que eu tenho que deixar esse espaçamento? Problema de dilatação e problema de movimentação. Todo material tem isso. Todo. Não importa qual seja o material. Então, o que acontece? Eu venho aqui, prendo essa viga aqui. Se eu prender essa viga aqui, fixei, grudei ela e vai, o que acontece? Quando sofre calor isso aqui, ela faz o quê? Dilata. Só que aqui está fixo, ela vai dilatar para onde? Para cá. Entendeu? Então, se vocês pegarem aqui a junção de um prédio no outro, vocês vão ver que tem uma coluna aqui, e entre elas tem um espaçamento que normalmente você coloca isopor no meio para ele poder prensar. Tranquilo? Esse apoio aqui, quando eu não tenho ele fixo, é esse apoio aqui, ó. Legal? Ou seja, o esforço que tem aqui provoca uma reação somente nesse sentido e nesse sentido aqui. Já esse aqui é quando eu tenho ela fixa. Então o que acontece? Eu não tenho dilatação, eu não consigo deformar isso aqui. Então aparece uma força que eu tenho que segurar aqui por causa da compressão, da tração aqui. Tranquilo? Mas isso aqui é elementos de máquina, resistência do material, não interessa para nós. Só para mostrar para vocês qual é a diferença desse negócio aí. Num eixo de máquina, por exemplo, de máquina operatriz, ele aquece, né? Ele está girando. Quando ele aquece por estar girando, o que eu tenho no apoio? Dois rolamentos, não é isso? Então, os rolamentos que a gente usa quando é máquina operatriz, é um rolamento um pouquinho diferente. É que a gente chama de rolamento cônico. O que é esse rolamento cônico? Eu tenho aqui uma capa, aqui assim, uma capa aqui assim, e aqui eu tenho, na verdade, um rolamento. E então ele é encaixado aqui. Legal? E aqui eu tenho uma porca que eu vou apertando esse rolamento aqui. Só que eu tenho desse lado e desse lado. Por que eu preciso disso aqui? Se ele fosse paralelo aqui o rolamento, se fosse aquele rolamento de esfera que vocês estão acostumados a ver, o que acontece? Olha que dilata, a parte de cima não dilata e a parte de baixo não, trava a esfera. Esse aqui, aí, o rolo, ele não tem esfera, tem rolinhos aqui, né? Dilatou, o que acontece? Ele vem para cá, aumenta a distância aqui, mas eu compro a certa por aqui. Tranquilo? Bom, mas isso não é o mais importante. Aí eu pego essa coluna aqui, essa viga que eu tenho aqui, e aplico nessa viga aqui um monte de pesos iguais. Então eu coloco aqui um carregamento. Esse carregamento aqui, ele é composto, ele é homogêneo
ele tem uma carga desse tipo aqui. E essa carga, que é a força peso, provoca aqui uma força F. Tranquilo? Só que essa força F, ela age em todos os pontos aqui. Se isso aqui tem um comprimento L, toda essa força aí, ela pode ser substituída por apenas uma força, e essa força está sempre aplicada no centro de gravidade da figura que compõe o carregamento. Nossa, complicado, né? O carregamento é aquela partezinha lá toda retinha, certo? Ali, que figura que tem? Um retângulo. Aonde que é o centro de gravidade do retângulo? Não tiveram isso? Não tiveram isso mecânico? Não? Tá bom. O centro de gravidade de um retângulo, ele sempre vai aparecer no encontro das diagonais. Então, se eu pegar essa diagonal aqui, e essa diagonal aqui, aqui é o centro de gravidade. E eu posso substituir toda essa força aqui pela área do retângulo. Então, na realidade, o que vai acontecer aqui é o seguinte: continua aqui o carregamento, aqui eu vou achar uma força que eu vou chamar de π, e essa força π, ela vai ser igual à área do carregamento. Qual é a área? Essa altura aqui vezes esse comprimento. Tranquilo? Então essa força π vai ser igual à força F vezes a distância L. Tranquilo? Depois o tio Alex vai ter que explicar esse processo. Ele está dando o quê para vocês? O quê? O Alex? Na parte de resistência. Está dando tração e compressão. Tá, daqui a pouco ele vai começar no diagrama, que é esses negócios aí. Primeiro momento? Não. Bom, aí tem um outro caso que a gente pode acontecer. A mesma barra aqui. Aqui está o apoio móvel, que é aquele apoio de lata, e aqui está o apoio fixo. Só que nesse caso, eu vou colocar um carregamento aonde aqui eu tenho uma força F e aqui eu não tenho força nenhuma. E aqui eu vou ter as forças decrescendo até chegar a zero. Tranquilo? Quando acontecer isso aí, a figura que dali é um triângulo. Aonde que é o centro de gravidade de um triângulo? Um terço da altura e um terço do... Não é assim que se fala. O centro de gravidade do triângulo, ele se encontra no encontro das mediatrizes. Tá? O que é a mediatriz de um triângulo? A mediatriz de um triângulo é o seguinte: é o centro desse lado em relação ao ângulo oposto, o centro desse lado aqui em relação ao ângulo oposto, e o centro desse lado aqui em relação ao ângulo oposto. Então, aqui é onde eu tenho o centro de gravidade do triângulo. E esse centro de gravidade do triângulo, se ele for retângulo, ele está colocado, se essa distância aqui for L, ele está colocado a 1/3 de L. Tranquilo? Sempre que for no triângulo retângulo, está a 1/3 da altura.
Tranquilo? Bom, então se eu analisar por aquele lado ali, eu posso pegar esse triângulo aí e fazer ele resultar apenas em uma força. E essa força tem que caracterizar como sendo a área da figura que acontece aí. Então, ó, a força P, ou seja, a resultante desse carregamento triangular, está aqui. A distância do apoio aqui, de onde está a força maior, é essa daqui, L sobre 3. Esse comprimento aqui é... Bom, qual é a área dessa figura? Se essa força aqui for F, é isso vezes isso dividido por 2. Tranquilo? Então essa força P, no caso do triângulo, e aqui eu vou ver a base, que é isso, L, vezes a altura, que é F, dividido por 2. Tranquilo? Aí tem um terceiro caso. O terceiro caso é quando eu tenho aqui a barra, o apoio, o outro apoio. Aqui eu tenho a ação de uma força grande e aqui uma outra força. Só que aqui eu tenho uma força F2 e aqui eu tenho uma força F1. E isso aqui vai crescendo com o comprimento. Bom, aí ferrou, né? Por que ferrou? Ferrou porque a figura que está ali agora é um... Hã? Tá certo, fala. Trapézio. Onde que está o centro de gravidade do trapézio? Eu faltei nessa aula, então eu não sei onde é que está. Alguém sabe aí para me dizer? Pode tirar a proporcionalidade das coisas. Não. 8 toneladas. Gente, é o seguinte, eu não sei. Só que ali eu tenho um trapézio. O trapézio é composto de duas figuras, não é isso? Que é um retângulo e um triângulo. Com o retângulo eu sei trabalhar? Com o triângulo também? Então, na realidade, ali, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, subdividir isso aqui, não é isso? Certo? Aqui eu tenho um triângulo, um retângulo, e aqui eu tenho um triângulo. Legal, então eu sei o seguinte, vai aparecer aqui duas forças. Essa força aqui, ó, isso aqui é um retângulo, certo? O centro de gravidade dele é aqui no meio. Então aqui vai aparecer uma força em função do retângulo. E aqui é um triângulo, não é isso? Esse triângulo, a força está no centro de gravidade dele, que é aqui. Aqui vai aparecer a força do triângulo. Essa distância aqui, ó, se esse comprimento total aqui for L, essa distância aqui é quanto? L sobre 3. E essa distância aqui é L sobre 2. Então eu vou ter a força do retângulo. Quanto que é a força do retângulo? F2, que é a altura, vezes esse comprimento L. F2 vezes L. Essa aqui é a do retângulo. E a do triângulo? 2 menos F1 vezes... Isso. F2, ao contrário, né? F1, que é maior, menos F2, que multiplica L sobre 2. Tranquilo? Isso aí vocês acreditam. O
tio Alex vai mostrar para vocês como é que funciona isso. Legal? Aí vocês vão falar, mas por que você explicou tudo isso? E agora nós vamos estudar esforço em barragem. Aí agora a coisa é mais complicada. É um pouquinho legal aqui, não é?